Olá, eu sou o João. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o funcionamento do Arduino. No vídeo passado a gente conversou um pouco sobre a história da robótica, sobre os principais kits que tem no mercado e as principais características dele. Falamos sobre o Arduino, que funciona com o chip ATmega de 28 pinos, trabalha entre 1.8 e 5.5 volts, então a gente vai alimentar ele aqui pela porta USB. Eu vou ligar ele ao computador, o cabo já está ligado ao meu computador, e agora ele passa a comunicar com o software que a gente vai utilizar hoje, que é o Scratch. O Scratch for Arduino. Ele é adaptado para funcionar com esta plataforma. Repare que à medida que eu ligo, esses LEDs TX e RX começam a piscar. Significa que estão transferindo dados, ou seja, comunicando com o meu computador. Repare também que as portas analógicas começam a fazer leitura de valores. Eu não tenho nenhum sensor ligado a essas portas, mas as portas analógicas são essas na placa que aparecem nomeadas de A1, A2, A3, A4 e A5. Acima eu tenho duas portas GND. GND é o meu retorno do circuito. Eu tenho 5 volts, eu tenho 3 volts e do lado de cá eu tenho as portas digitais e um GND também. Então qual é a ideia? Essas portas digitais, elas vão emitir 5 volts conforme eu programar. Essas portas analógicas são feitas para receber leituras de valores. Geralmente essas leituras estão associadas a sensores. Que sensores? Por exemplo, o LDR, que é um sensor de luz. É um resistor variável, à medida que ele recebe luz, oscila o valor da resistência dele e ele permite mais ou menos passagem de corrente. Esse valor é lido pela porta analógica e é esse valor que eu utilizo depois para programar. Exemplo, se eu quero que ao escurecer uma lâmpada acenda. Claro que hoje a gente não vai trabalhar com os sensores, a gente vai trabalhar hoje com a programação básica do Arduino, que é ativar, acionar uma porta, então, para que ela ligue um LED ou desligue o LED. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser ligar esse fio preto no GND, ou seja, o fio de retorno do meu circuito. Para que eu possa utilizar o Arduino da forma correta, eu tenho que ter uma noção mínima de como funciona a protoboard. Essa que eu estou trabalhando é uma protoboard mini. Mas para o que a gente vai fazer funciona muito bem. Se eu vou montar um circuito maior, às vezes eu preciso de uma protoboard maior. Qual é a vantagem da protoboard? Ela me permite montar e desmontar circuito elétrico sem a necessidade de efetuar solda. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter o meu fio de retorno, que é esse preto. Este fio vermelho eu vou ligar na porta 10 do meu Arduino. Eu escolhi a porta 10, poderia ter escolhido uma outra qualquer. E vou ligar na trilha que aparece o sinal de mais na minha protoboard. Esse LED que nós vamos utilizar hoje, é um LED vermelho, esse LED trabalha com 1.2, 1.5 volts, mas o que o Arduino vai me fornecer vai ser 5 volts. 5 volts é mais do que o meu LED suporta. Se eu ligar direto, ele queima. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir a minha corrente elétrica fazendo uso de um resistor. Esse resistor é de 300 ohms. Ohms é a unidade utilizada para identificar valor de resistência elétrica. Como é que eu sei que ele é 300 ohms? Ele tem uma sequência de cores. Essas faixas coloridas dele indicam qual valor ele possui. Esse resistor, então, é de 300 ohms. Se eu tenho um resistor que eu não sei qual é o valor e eu não sei fazer a leitura das barras coloridas, preciso pegar um diagramazinho na internet, porque senão não vou saber se estou usando o resistor correto. Eu vou ligar então esse resistor na trilha que está sendo alimentada pela porta 10. E o meu LED, diferente de uma lâmpada convencional, aquela de Thomas Edison, eu aqui tenho um positivo e um negativo. Eu tenho um sentido pelo qual a corrente deve percorrer o LED. O LED, na verdade, é um diodo emissor de luz. Se eu ligar ele
polaridade errada, ele vai queimar. Então eu preciso que a minha tensão movimente a minha corrente num sentido correto. Como é que eu sei qual é o lado positivo desse LED? Ele tem uma perna mais comprida do que a outra, já com o intuito de identificar. Eu vou ligar então a perna positiva na trilha que o meu resistor está alimentando e a perna negativa na minha trilha de retorno. Então o que está acontecendo aqui? A minha corrente vai passar pelo fio vermelho, reduzir no resistor, acender o meu LED e retornar no GND. Esse é o caminho do circuito. Aqui no Arduino, ou melhor dizendo, aqui no Scratch, eu preciso efetuar a programação para que essa porta emita esses 5 volts de tensão que eu preciso para que o meu LED seja acionado. Para que eu possa fazer isso, eu vou utilizar aqui a programação por blocos. Lembrando que o Scratch e o Arduino não se comunicam simplesmente porque eu liguei o cabo. Eu preciso passar um sistema para o meu chip através da IDE de programação em C++ lá do Arduino. Então, geralmente esse código você baixa ele junto no mesmo site que te fornece o Scratch, for Arduino. Então, o Scratch for Arduino que você baixa no site, no mesmo site já tem o arquivinho para você passar para o Arduino para que ele possa comunicar com o Scratch, senão essa comunicação não acontece. O meu aqui já está com o arquivo correto, o Arduino já enxerga e ele faz a leitura das portas analógicas, então eu já posso começar a programar. No botão controle, eu vou encontrar os blocos de início da minha programação. Eu aqui vou escolher o quando bandeira clicado. Significa que quando eu clicar nessa bandeira verde, vai iniciar a minha programação. Mas onde está essa bandeira verde? No canto superior direito do meu Scratch. Para que a minha programação não execute uma única vez e pare, eu vou adicionar um bloco de repetição, o bloco sempre. Ele aqui vai fazer o papel do looping. No botão movimento, eu vou encontrar os blocos relacionados com as portas. Então eu vou puxar esse bloco digital 13 on e digital 13 off. On para ligar, off para desligar. Mas lá no começo do vídeo eu disse que tinha ligado o meu LED na porta 10. Então eu preciso selecionar aqui a porta 10, senão ele não vai funcionar corretamente. Vou adicionar o meu bloco dentro do sempre. Só que se eu ligar o digital on e o digital off, um em sequência do outro, ele vai ficar ligando e desligando esse LED tão rápido que você nem vai ver nada acontecer. Então eu preciso de um temporizador. De novo no botão controle, eu pego o bloco esperar um segundo, coloco para desligar a porta, digital 10 off, e peço para esperar mais um segundo. Então ele liga, espera um segundo, desliga, espera um segundo e fica repetindo isso infinitamente. Eu vou colocar o circuito então de programação nosso aqui para funcionar e vamos ver se ele vai acionar o LED da forma como a gente espera. Cliquei na bandeira verde, repare que o meu LED pisca. Ou seja, está ligando e desligando a minha porta 10. Se eu quiser que ele pisque de forma mais lenta, eu aumento o tempo de espera. Coloquei aqui 2 segundos. Repara que agora ele pisca de forma mais lenta. Se eu quiser que ele pisque de forma mais rápido, o menor intervalo de tempo que ele aceita é 0,1 segundos. Repare que agora o meu LED acende e apaga com uma velocidade muito maior. Quando eu cliquei na bandeira, o código que eu coloquei aqui, os blocos que deram origem à minha programação, ficaram circulados com uma linha branca. Significa que o programa está em execução. Se eu clicar no botão vermelho para parar tudo, ele vai parar, vai sumir aquela linha vermelha, linha branca que tem em volta dele, mas o meu LED vermelho parou aceso. Porque o último comando que ele tinha dado antes de interromper a sequência de programação era para acender. Se eu quiser que ele limpe a última tarefa dada, eu tenho que puxar este bloco reset atuadores
clico 2 vezes em cima dele, o meu LED apaga, agora não tem mais nenhum comando funcionando, nenhum comando está ativo no meu Arduino. Quiser iniciar de novo a programação, clico outra vez na bandeira verde, repara que o meu código fica contornado em branco e o meu LED volta a piscar. Repare que dentro dessa atividade que eu sugeri, nós temos aqui a lógica de programação sendo trabalhada, então, de uma certa forma, estamos trabalhando linguagem. Eu tenho eletrônica básica, o princípio do circuito elétrico, o caminho da corrente, para que um resistor serve, o que um LED é, para que ele serve, a redução da corrente que deve ser feita, o retorno no GND. Se eu quiser trabalhar mecânica junto, posso trabalhar com um motor sendo acionado aqui. Um motor ligando, um motor desligando, efetuando um determinado movimento. Então, a partir daqui, eu posso trabalhar aquele princípio do construcionismo de Papert, dentro da perspectiva que o aluno construindo, ele está aprendendo, e o mais importante, à medida que ele cometer algum erro, exemplo, em vez de porta digital 10, ele colocou porta 13, repara que o LED apagou. Por quê? Porque o bloco que manda ligar a porta está mandando ligar uma outra porta que não é que o LED está conectado. Então ele vai ter que analisar o que ele fez, pensar sobre a forma como ele pensou e encontrar a correção. Corrigir, voltou a funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!